Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto proporcionado pela Faculdade Luterana de Teologia, a FLT. Nos reunimos novamente em mais um momento de reflexão. Eu quero trazer para você uma reflexão sobre o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que é lema da nossa semana, 25º domingo após Pentecostes. E eu quero começar fazendo duas perguntas para você. Você tem esperado a volta do Senhor Jesus Cristo com grande expectativa? Ou, na verdade, você nem se dá conta que ele irá voltar e vive sua vida no automático? Pense um pouco sobre isso. Hoje, com tantas coisas nos distraindo, é muito fácil deixarmos de pensar que o Senhor Jesus irá voltar. Hoje somos bombardeados de informações e o texto que nós vamos ler, ele que se encontra em Apocalipse, ele é um texto muito belo e que também pode trazer uma reflexão para nós sobre isso. O texto diz: aquele que dá testemunho de tudo isso, diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse texto de Apocalipse 22, versículo 20. Certamente venho logo, o Senhor Jesus diz. São palavras do próprio Jesus. São uma promessa para mim e para você. E assim, olha, eu não sei como é para você, mas essa palavra me toca profundamente. Me faz pensar no que eu tenho vivido dia após dia, refletir sobre a volta do Senhor, sobre essa promessa do Senhor. E nesse culto semanal que nós temos aqui, eu quero convidar você a parar um momento para pensar sobre isso, pensar nas verdades desse texto bíblico, de deixar a esperança da vinda do Senhor, que essa esperança permeie o nosso coração e abraçarmos também este momento de comunhão, esse momento de adoração, recordando a importância da gente vigiar, a importância da gente manter a nossa fé nessa esperança escatológica. Porque o Senhor, ele prometeu voltar, o Senhor prometeu, e que esse momento de cultos possa servir a cada um de nós como um momento de refletir sobre isso, que você possa se chegar a Cristo, deixar a distração de lado, para o que você está fazendo, leia esse texto com atenção e derrame diante de Cristo tudo aquilo que está te sobrecarregando, tudo aquilo que está te fazendo pecar, tudo aquilo que está te desviando do caminho, desviando de pensar na volta do Senhor e perceber que Cristo também, apesar de que Ele virá, Ele já está conosco agora, por meio do Seu Espírito. Ele nos deu consolo e Ele nos dá consolo diariamente, dia após dia. Ele nos dá discernimento e todos os frutos do Espírito. E que esse texto ele sirva para você, meu querido, minha querida, como um amparo. Também você que vive aqui na FLT, na vida acadêmica, você que é egresso, você que é membro da comunidade, ou você que esbarrou nesse nosso culto semanal, você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo e também esteja conosco aqui, refletindo sobre a palavra do nosso Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja conosco nesse culto. Esse culto que não é celebrado em meu nome, mas no nome de Cristo. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos nossas cabeças também para um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos porque o Senhor nos dá essa promessa tão bela, essa promessa de que o Senhor virá para tirar-nos daqui, Senhor, desse mundo e restaurar esse mundo. E que possamos, Senhor, ter a certeza de que o Senhor virá, porque o Senhor prometeu. E as tuas promessas, Senhor, nunca são promessas vazias. Tu cumpre todas as promessas que nos dá. Te agradecemos, Senhor, porque estamos nesse culto, celebrando a Tua presença e Teu grandioso nome, e que o Senhor possa estar conosco nessa manhã, nos dando a Tua bênção, nos cuidando, nos amparando, em nome de Jesus. Amém. E antes da mensagem que será trazida pelo professor Marcelo, quero convidar cada um de nós para entoarmos um cântico ao nosso Senhor.
se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Está reservado para esse culto, o culto do 25º domingo após Pentecostes, a conhecida parábola dos talentos, que se encontra em Mateus 25, os versos 14 a 30. Antes da leitura e para a pregação dessa parábola, preciso expor duas coisas importantes. Sei que aqui não estamos em aula de interpretação do Novo Testamento, mas para uma interpretação adequada das parábolas, precisamos primeiro acessar o que é uma parábola, a definição desse recurso de comunicação tão utilizado por Jesus. E segundo, conhecer o que se observa para uma aproximação mais adequada na interpretação das parábolas. O que é uma parábola? Como já afirmei, é um recurso de comunicação e, por estar escrito, chamamos de gênero literário. E como todo recurso de comunicação, ele tem uma forma específica que é só sua e requer um entendimento específico. Assim como todo recurso de comunicação, ele tem uma intencionalidade de comunicação e requer que a sua intencionalidade seja respeitada. Por exemplo, se você tem um amigo que é delegado de polícia e ele manda para você um recado no WhatsApp convidando para uma pescaria no final de semana e no mesmo dia ele envia uma intimação para você comparecer na delegacia e prestar depoimento. Você lê os dois textos da mesma maneira? Você responde as duas comunicações da mesma maneira? Eu não leria nem responderia da mesma maneira. Cada tipo de comunicação exige um tipo de leitura e de resposta. Do mesmo modo, os recursos de comunicação usados por Jesus e utilizados pelos autores bíblicos precisam ser conhecidos e respeitados na sua intencionalidade de comunicação. Caso não se observe isso, facilmente fazemos confusão e facilmente entendemos e pregamos aquilo que os textos não querem comunicar. Bom, como é definida então uma parábola? Trata-se de uma breve história fictícia que narra acontecimentos do dia a dia, coisas que os ouvintes de Jesus conheciam, acontecimentos que as pessoas já tinham visto ou que sabiam que podia acontecer. Por exemplo, um agricultor que saía para lançar sementes na terra, uma mulher que preparava a massa para fazer o pão. Ou seja,
As parábolas são histórias que narravam acontecimentos que as pessoas conheciam, que elas estavam acostumadas com esses acontecimentos. Mas Jesus colocava nessas histórias um elemento estranho. Ele ia narrando acontecimentos como todo mundo conhecia e as pessoas iam sendo envolvidas na história e de repente aparecia uma virada inesperada, um acontecimento estranho, algo que não estava esperado naquela situação que ia sendo relatada. E os ouvintes do que era conhecido e esperado tinham que se ocupar com o que era estranho e não esperado. Eles eram impactados com essa virada inesperada e tinham que pensar a respeito. Desse modo, pode-se dizer que as parábolas não tinham uma mensagem, mas eram uma provocação. Elas causavam um impacto nos ouvintes que exigia que eles pensassem a respeito do assunto exposto e se posicionassem pessoalmente diante daquilo que Jesus os provocava a pensar. Por causa dessas características das parábolas, o que se deve então observar para interpretá-las? Primeiro, quem eram os ouvintes da parábola? Depois, qual o assunto em questão e o seu contexto? Terceiro ponto, os pontos de referência, aquilo que na história era conhecido dos ouvintes. Quarto, a virada inesperada, que são aquelas atitudes, fatos, desfechos que eram diferentes do que normalmente se esperava na situação relatada pela história. E quinto, perceber o impacto provocado pela virada inesperada, perceber aquilo que exige aos ouvintes que pensem a respeito e deem uma resposta pessoal. Depois dessa mini aula, vamos para a leitura do texto que se encontra em Mateus capítulo 25, verso 14 a 30. Jesus diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E tendo lido a parábola, vamos seguir os passos para a interpretação desse texto. Primeiro passo: para quem Jesus contou esta parábola? Verificamos no capítulo 24, versículo 3,
que Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, num momento de ensino em particular. Segundo passo, qual é o assunto em questão ou a respeito de que é a parábola e qual o seu contexto? O assunto é o reino dos céus. Repare no capítulo 25, no início do verso 14, é uma continuação do verso 1, onde Jesus diz: o reino dos céus será semelhante, e lá no verso 14, pois será como um homem, e ele continua falando sobre o reino dos céus. E o contexto é o ensinamento de Jesus sobre as últimas coisas, sobre a consumação do seu reino. É um ensino que abrange os capítulos 24 e 25. O terceiro passo: quais são os pontos de referência, aquilo que as pessoas da época de Jesus conheciam? Trata-se de uma história de administração de empresa. As pessoas conheciam muito bem a realidade de um homem que tinha servos, como diz a parábola. Ele era um senhor, um dono de propriedade, e este, inclusive, um negociante. Ele iria ausentar-se do país por um tempo e faz o que todo senhor que é descrito como ele faria. Chama os seus servos, no caso são 3, e os encarrega de cuidar do seu negócio enquanto ele está fora. As traduções na língua portuguesa usam a palavra servos, mas se trata de escravos, pessoas que pertenciam, que eram propriedade daquele senhor. É claro que não se pode pensar que fossem escravos, assim como nos contam os livros da história do Brasil. Eles não viviam em senzalas, não realizavam apenas o serviço braçal, e o tratamento que recebiam, na maioria dos casos, não era brutal e cruel. Na época bíblica, alguém poderia se tornar um escravo por ser um cativo de guerra, ou um prisioneiro comprado, ou nascido já como escravo, ou por causa de dívidas alguém poderia se tornar um escravo, ou até mesmo por vender a si mesmo por falta de condições para o autossustento. E o serviço que realizavam era muito variado. Havia escravos que faziam, sim, o serviço braçal e pesado, na agricultura, na mineração, na construção. Havia os que eram artesãos, os que trabalhavam em lojas, os que atuavam em teatro e música, os que trabalhavam como professores dos filhos dos senhores, e até escravos que faziam a administração dos negócios e da casa dos seus senhores. Em várias parábolas você vai reparar que Jesus usa a imagem do escravo administrador de negócios de seu senhor. Um exemplo também que é bem conhecido é o caso lá de Gênesis, de José na casa de Potifar. Os servos da parábola possuem capacidade administrativa. Eles sabem fazer negócios com dinheiro. Observemos no verso 15 que cada um recebeu uma quantia segundo a sua própria capacidade. O outro ponto de referência é o talento. E o talento não descreve dons e habilidades ou capacidades, mas é um valor monetário. Na parábola, trata-se do talento de prata, o que equivalia a 6.000 denários. Um denário era a moeda romana que equivalia a um dia de trabalho. Então, um talento é o valor de 6.000 dias de trabalho. Com essa referência, dá para fazer as contas. 5 talentos equivalem a 82 anos e 70 dias de trabalho. 2 talentos equivalem a 32 anos e 320 dias de trabalho. E 1 talento equivale a 16 anos e 160 dias de trabalho. Não era pouco dinheiro que os servos receberam para administrar. Outra referência são os próprios servos que negociam com o dinheiro do seu senhor. Era algo muito normal, era algo inclusive esperado, pois esse era o serviço deles. O ajuste de contas, quando o senhor voltou depois de muito tempo, também é bem normal. É uma atividade própria da administração de um negócio. O senhor conferia os resultados e cada servo compareceu e apresentou o resultado do seu trabalho, o quanto o dinheiro confiado a eles rendeu.
Outra ocasião na parábola, que é enterrar o dinheiro, também era algo bastante conhecido. Tratava-se de um recurso muito comum para guardar dinheiro em situações de risco, quando havia mudança de um governante, ou a iminência da invasão da cidade, ou ter que ausentar-se de um lugar e não poder levar grandes quantidades consigo, as pessoas colocavam o dinheiro num pote de barro ou coisa semelhante e enterravam num lugar escondido e marcavam esse lugar de alguma forma para que, depois de passado o risco, pudessem recuperar o dinheiro. Era uma forma de não perder o dinheiro. Valer-se do serviço de banco, que também consta na palavra, é algo muito conhecido. O sistema de empréstimos a juros nos dias de Jesus estava em franco funcionamento. O banco pegava o dinheiro emprestado e emprestava para outros, cobrava juros e quando devolvia pagava juros também. Fazia render o que foi emprestado para outros, cobrando juros maiores. Era uma forma de não apenas guardar o dinheiro, mas fazê-lo render. O rendimento era maior do que enterrar, mas menor do que administrar. Também era conhecida a reação do Senhor em recompensar os servos que fizeram o serviço e punir o servo que não fez o serviço. Essas eram referências bem conhecidas das pessoas do tempo de Jesus. E pelas referências, os discípulos que ouviram a parábola tinham uma expectativa de como a história fluiria naturalmente. Eles tinham uma ideia do que poderia acontecer, mas Jesus adicionou um acontecimento estranho na história. E aí vem o quarto passo. Qual é a virada inesperada da história? É o fato de o servo que recebeu 1 talento ter enterrado o dinheiro. Como mencionei, enterrar o dinheiro para mantê-lo em segurança era algo conhecido e comum no tempo de Jesus. Mas na história que está sendo contada, essa atitude é totalmente inesperada. Os 2 primeiros servos fizeram exatamente o que se esperava que se fizessem nessa história. O senhor deles era um homem de negócios, deixou o dinheiro conforme a capacidade administrativa de cada servo e lhes passou a responsabilidade de administrá-lo, ou seja, negociar. E anunciou que ia voltar, ou seja, haverá prestação de contas. Então, usando sua capacidade, os 2 primeiros se colocaram a negociar, a fazer o dinheiro do Senhor render. O servo que recebeu 5 talentos fez render outros 5 talentos, e o servo que recebeu 2 talentos fez render outros 2 talentos. Para quem estava ouvindo a parábola, isso era a coisa mais normal numa história como essa. E o que se esperava é que o terceiro servo fizesse render 1 talento do 1 talento que lhe foi dado para administrar. Mas o que Jesus conta? O servo enterrou o dinheiro. Esse fato ele já deve ter provocado uma reação de desaprovação nos ouvintes. Como assim? Ele enterrou o dinheiro? Ele não era capaz de administrar 1 talento? Isso não se faz. Esse servo vai se complicar. A história segue e a provocação de Jesus para uma reação diante da atitude do terceiro servo é mais impactante. O Senhor voltou e chamou os servos para prestar contas. Novamente, o que Jesus narra sobre os 2 primeiros servos é normal para os ouvintes, é o que se esperava da história. Os servos foram fiéis na administração do dinheiro e foram recompensados por sua fidelidade. Mas a situação do terceiro servo complicou ainda mais. A história revela que ele não apenas tinha capacidade para administrar o negócio do seu senhor, mas ele também sabia exatamente como o seu senhor fazia negócios. O que ele mesmo diz a respeito do seu senhor? No verso 24, ele diz assim: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Em outras palavras, eu sei que o Senhor é um homem de negócios. Aliás, um arrojado homem de negócios. Mas eu espero que não hajas conforme o que tu és, mas conforme o que eu fiz.
aqui está o teu talento, guardei o que é teu. Como você acha que os ouvintes reagiram? Que loucura fez esse servo? Não agiu conforme a sua capacidade administrativa e não agiu em conformidade com as características do seu senhor que ele conhecia tão bem. E a história fica ainda pior. O senhor reclama que o servo não foi capaz nem de colocar nas mãos de profissionais que emprestavam o dinheiro a juros para render um mínimo de lucro, para fazer avançar o negócio do senhor. Aquele servo definitivamente não estava em sintonia com o seu senhor. Tendo capacidade e a confiança dos recursos em suas mãos, não se envolveu nos negócios do seu senhor. Não se pôs a negociar como o senhor negociava. Não reproduziu o que o senhor fazia. Não reproduziu o caráter do seu senhor. Guardou e devolveu o que havia recebido. Mas não era isso que o senhor queria. Por isso, foi castigado. Você consegue perceber o impacto da virada inesperada na história contada por Jesus? Assim, vamos para o quinto passo. Que impacto a parábola deve ter provocado nos discípulos? Lembram do contexto em que Jesus contou essa parábola? Sim, ele estava anunciando o final dos tempos. Estava ensinando sobre como seria a consumação do seu reino. Nesse contexto, é mencionada de várias formas a segunda vinda de Jesus. Um período de sua ausência e depois, quando menos se esperava, a sua volta na consumação do reino. Certamente a parábola fez mais sentido para os discípulos após a ressurreição de Jesus, o envio dos discípulos para a missão e a ascensão de Jesus aos céus. Mas, já nesse momento, eles são levados a se questionar e a refletir sobre esse período entre a ascensão e a volta de Jesus. Esse período entre a ausência por um tempo e a volta do Senhor. O que Jesus lhes deu a conhecer? Que Ele, como Senhor, é dono de um negócio e nesse negócio Ele é arrojado. Ele, como Senhor, conhece a capacidade de cada servo seu. Ele, como Senhor, dá recursos para cada um dos seus servos conforme a sua capacidade. Ele, como Senhor, não se contenta com a segurança, com o simples cuidado responsável dos recursos. Ele, como Senhor, quer que os recursos sejam usados, quer que seus servos arrisquem, quer que façam seu negócio avançar e render. Não podem simplesmente se manter, ficar como está. Ele, como Senhor, quer que os servos estejam em sintonia com Ele e reproduzam o seu caráter na administração do negócio que é dele. Ele, como Senhor, voltará e recompensará cada servo conforme a sua fidelidade na administração do negócio dele. E eles devem ter se perguntado: como está o meu envolvimento no negócio do Senhor? Estou envolvido e ocupado com o negócio do Senhor ou estou cuidando dos meus negócios? Estou dando a minha vida para o negócio do Senhor ou o meu negócio é cuidar da minha vida? Estou dedicando a minha vida ao negócio do Senhor ou só recebi capacidade e recurso e os guardei? Estou em sintonia com o meu Senhor? Estou reproduzindo o seu caráter? Como será o encontro com o Senhor na sua volta? E aqui vem o sexto e último passo da interpretação da parábola. Que impacto a parábola quer ter sobre nós? Isso nos faz perguntar: qual é o negócio do reino dos céus? Qual é o negócio de Jesus? Antes de responder, creio que, infelizmente, muitos de nós precisamos fazer uma pergunta anterior. Ainda refletimos sobre isso? Ou isso já é um assunto deixado de lado? Será que não estamos tão ocupados e envolvidos com os nossos negócios que nem mais perguntamos sobre o negócio de Jesus Cristo e do reino de Deus? E se dizemos que estamos envolvidos com o reino de Deus, aquilo que chamamos de reino de Deus é o que Jesus chamou de reino de Deus? Será que não damos o nome de negócio de Jesus aquilo que não é negócio dele, mas é nosso?
ou de ideologias humanas disfarçadas de fé cristã? Respondendo sobre qual é o negócio de Jesus Cristo, seu negócio tem a ver com a criação, com a salvação e a santificação. Quais são os recursos que ele nos deu, individualmente ou como comunidade? Bom, ele nos deu recursos naturais, como o corpo e as suas possibilidades, forças, habilidades, capacidades e tantas outras coisas. Nos deu condições de desenvolvimento desses recursos. A educação que veio de casa, o estudo e a formação, a profissão, conhecimentos, possibilidades dentro do sistema de Estado de Direito em que vivemos e tantas outras coisas. Além disso, nos deu bens, casa, carro, dinheiro e a lista pode ser muito grande ainda. Deus também nos deu recursos espirituais, nos deu nova vida, o renascimento pela fé em Jesus Cristo, nos deu a palavra, a oração, dons, disciplina, comunidade de fé, também as tribulações que produzem perseverança e esperança. Enquanto Jesus não volta, se somos seus servos, qual deve ser a nossa ocupação? Usar os recursos para cuidar da criação, para testemunhar da salvação em Jesus Cristo, para contribuir com a edificação da igreja. Preservar os recursos é coisa importante, mas pela parábola Jesus nos mostra que para ele isso não basta. Ele quer que coloquemos os recursos que ele nos deu em favor do seu reino, que arrisquemos em ação com o fim de lucrar. Ele quer que nos identifiquemos com ele como administradores arrojados. Como estamos, você e eu, individualmente? Como está a nossa comunidade? Para que negócio temos vivido? Em que temos empenhado a nossa vida? Que temos feito dos recursos que o Senhor confiou a nós? Quando Ele voltar, o que apresentaremos? Os recursos bem cuidados e preservados ou os recursos e o seu lucro? É um questionamento muito sério. Talvez nossas respostas nos deixam na mesma situação do servo infiel. Nos deixam sob o mesmo juízo que ele recebeu. Não fujamos de nos ocupar com essa autoanálise. Que o impacto da parábola nos acompanhe e nos faça responder pessoalmente diante desse assunto. Mesmo que a nossa resposta nos deixe em situação de juízo diante de Deus. Para finalizar, eu tenho que anunciar uma boa notícia. Sim, tenho uma boa notícia. O Senhor ainda não voltou. Podemos continuar a investir no reino dos céus, os recursos que Ele nos confiou, e podemos, se for o caso, desenterrar os recursos que estão parados e botá-los para abençoar outras pessoas. Podemos ainda, como comunidade, rever, se preciso for, corrigir nossa ocupação no negócio do Senhor. A parábola não diz o que fazer, só lembra que estamos ou deveríamos estar envolvidos no negócio do Senhor Jesus. Ele nos dá capacidade e recurso e Ele nos chama a agir em prol do seu reino, assim como Ele mesmo agiu. Faça um esforço para reconhecer a capacidade e os recursos que o Senhor deu a você e à sua comunidade. E fique atento às necessidades na sua comunidade e também às oportunidades da sua comunidade. E coloque-se a fazer um negócio, como o nosso Senhor também o fez. Que o Senhor faça a sua obra em nossas vidas, a partir da palavra que ouvimos. Amém. Meu querido, minha querida, que esse culto possa ter feito sentido, possa ter falado ao teu coração e você possa sair daqui de mais esse culto transformado, redimido, sabendo que o Senhor está conosco a cada dia e se faz presente, muito presente em cada uma das nossas vidas. Que o Senhor também possa caminhar contigo dia após dia, te dando graça, te dando sabedoria. Vamos também com a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Agora e para sempre. Amém.